no vídeo anterior, nós estudamos, vamos dizer assim, uma introdução à carta de Judas. Nós vimos que o problema são falsos doutores que estão criando problemas e que Judas quer advertir os seus leitores. Agora vamos pegar uma parte, como ele fez isto. Ele usou uma literatura ou referências do Antigo Testamento, mas também de livros apócrifos, livros que não estão na Bíblia. Ele usa uma porção de livros apócrifos, livro de Enoque e outros, Assunção de Moisés e outros livros que oportunamente eu vou citar para vocês. Então vamos começar com o versículo 5. No versículo 5, o que diz o nosso amigo da carta de Judas? Versículo 5, na nossa leitura, ele diz o seguinte: embora já o saibais definitivamente, quero recordar-vos que o Senhor, depois de ter salvo seu país do Egito, a seguir fez perecer os que se tinham mostrado incrédulos. Uma referência ao Êxodo e também ao livro dos Números, capítulo 14, quando os incrédulos pereceram lá no deserto porque não acreditaram. Então, ele usa aqui o Antigo Testamento para falar agora desses hereges. O que aconteceu lá vai acontecer aqui. No versículo 6, ele diz uma coisa complexa. Versículo 6. Os anjos que não tinham conservado sua posição, mas tinham abandonado sua morada, Deus os mantém eternamente acorrentados nas trevas para o julgamento do grande dia. Como é que se pode acorrentar anjos? Da onde que ele tirou isto? Os anjos acorrentados eram uma lenda judaica inspirada no livro de Enoque, capítulo 6 até 10. É um livro apócrifo, que não está na Bíblia. A Tebe, em sua nota G ao versículo 6, diz: estes anjos tinham abandonado sua posição seduzindo mulheres. Desta união tinham nascido gigantes que desolavam a terra. Era uma lenda, tem algo parecido no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até 4, quando inicia o dilúvio. Diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e aí Deus ficou descontente. Não se sabe direito o que isso era, provavelmente uma antiga lenda que entrou também no Gênesis. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, trata esse mesmo assunto. E lá a Tebe faz uma nota. Ela diz o seguinte: no judaísmo posterior, em volta de Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4, tinham se desenvolvido especulações sobre o pecado dos anjos, os filhos de Deus, e sobre seu castigo, segundo o livro de Enoque, capítulo 19 e 21. Então, já havia uma porção de casos que ele se vale para falar desses adversários, ele sempre se vale do Antigo Testamento, mas também usando a literatura apócrifa. No versículo 7, ele diz: quanto a Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que à semelhança delas se tinham entregue à prostituição e tinham corrido atrás de seres de outra natureza,
jazem para servir de exemplo sob o castigo do fogo eterno. Que eram estes anjos que correram à semelhança delas, se tinham entregue à prostituição e tinham corrido atrás de seres de outra natureza. Corrido atrás de seres de outra natureza, então de novo a Tebe nos diz: trata-se de vícios contra a natureza praticados pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, como se lê em Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 25. Lá se diz que o Lot recebeu em sua casa a visita de 3 anjos e os moradores de Sodoma, com fama de serem homossexuais, viram esses 3 jovens entrar lá e quiseram abusar, bateram na porta do Lot de noite, quiseram abusar desses 3 anjos e pensaram ser seres humanos. Versículo 8 então diz: eles conspurcam a carne, ou seja, da mesma forma é que essas pessoas, esses hereges ao qual Judas se refere, em seu delírio conspurcam a carne, menosprezam a soberania, insultam as glórias. Conspurcar quer dizer sujar, sujam a carne, menosprezam as soberanias e exultam as glórias. Isto é, sujam a carne, é sinônimo de contaminar-se por práticas libertinosas, ou seja, abusos sexuais de ordem, vamos dizer, fora do comum, como nós entendemos, né? Homem e mulher no casamento. As soberanias se referem provavelmente a Cristo e as glórias se referem aos anjos. Quer dizer, que esses caras que pintam o caneco vão contra menosprezar a soberania, isso é Cristo, e insultam os anjos. É a maneira mítica de entender as coisas. Ainda no versículo 9 está escrito uma história bem engraçada. Diz: no entanto, até o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a lançar contra ele um juízo ofensivo, mas lhe disse apenas: que o Senhor te castigue. Quando é que o anjo Miguel disputou o corpo de Moisés, discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés? Na Bíblia não tem isto. Aqui então diz Miguel e Satanás. Esta lenda se encontra um pouquinho diferente, claro, mas encontra mais ou menos no livro de Zacarias, Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 2, também em Daniel 10, 13. E era relatada nos Apocalipses judaicos, livros apócrifos, principalmente na Assunção de Moisés. E o versículo 10, por sua vez, nos diz o seguinte: mas estes tais insultam o que desconhecem, e o que sabem a maneira instintiva e estúpida dos animais serve apenas para os perder. Diz: o que sabem de maneira instintiva é o conhecer gnóstico, prescindindo da revelação. Falta o Espírito. Poderíamos continuar com uma porção de outros versículos assim, mas vocês têm isso nos slides, mas para dizer que o autor de Judas, ele está combatendo heresias, e como ele faz? Ele o faz usando o Antigo Testamento, quando Deus castigou o povo, e usa também literatura apócrifa. Paz e bem.